A presença sombria. O meu vizinho era um homem saudável, mas tudo mudou depois de um acidente estranho que, segundo sua esposa, desencadeou uma batalha que ele jamais conseguiria vencer. Ele desenvolveu um câncer agressivo, e com o passar dos meses o seu estado piorava. A esposa dele, uma mulher quieta e muito religiosa, começou a notar um padrão sombrio no comportamento do marido. Ele murmurava um nome em momentos de febre e delírio, um nome de má sorte, proibido até de ser dito em voz alta. Era sempre no silêncio da madrugada que ele sussurrava, chamando aquele nome com um olhar perdido, enquanto a esposa velava ao seu lado, cada vez mais amedrontada e desconfortável com o que parecia ser um presságio. Uma manhã, ao ouvir mais uma vez o sussurro rouco do seu marido, a mulher sentiu um arrepio percorrer a sua espinha. Olhou para o corredor e viu algo impossível. Uma criatura semelhante a uma aranha, porém maior, arrastava-se lentamente em direção ao quarto. Seus movimentos eram erráticos e o som seco das suas patas raspando no chão ecoava pela casa. Ela tentou gritar, mas a voz não saiu. Imóvel, assistiu enquanto aquela coisa rastejava até o quarto, sumindo pelas sombras da porta. Desde aquela manhã, a saúde do marido desmoronou de vez. Ele sofreu e o sofrimento parecia aumentar a cada vez que o sussurro daquele nome maldito escapava de seus lábios. A mulher me contou tudo dias após a sua morte. Ela acreditava que o nome que ele chamava trazia algo obscuro para dentro de casa, algo que veio para levá-lo. Ela ainda vê sombras escuras nas paredes do quarto onde ele partiu. Diz que a presença nunca realmente se foi, mas ninguém ousa falar em voz alta o nome do que ele chamava. O último desejo da tia. Há alguns anos a irmã da avó faleceu e foi enterrada na cidade onde ela e as filhas moravam. O tempo passou, mas a minha avó não conseguia aceitar a distância do túmulo da irmã. Ela queria desenterrar o corpo e levá-lo de volta à cidade natal, onde ela mesma ainda vivia, para poder visitar o túmulo sempre que quisesse. Isso virou uma polêmica familiar, pois as filhas da tia, que já tinham enterrado a mãe uma vez, não queriam que ela fosse movida. As discussões se prolongaram e pareciam não ter fim. Foi então que, certa noite, tive um sonho com a tia. No sonho, eu sabia que ela havia falecido, mas a sua presença era tão nítida, tão real, que parecia impossível ser apenas um sonho. Ela estava ali, parada, e olhando com uma expressão séria e cansada. Em voz baixa e insistente, ela repetia a mesma frase: "Eu quero dormir." No sonho, me senti confusa. Perguntei: "Mas tia, a senhora já faleceu." Ela balançou a cabeça e disse que sabia, mas continuou insistindo como se implorasse: "Deixe-me dormir." Acordei com aquele peso, o realismo do sonho me deixara inquieta. Contei tudo para minha mãe, ainda impressionada com a vividez da experiência. Foi aí que ela me revelou a razão do conflito entre a minha avó e as filhas da tia. Juntas, interpretamos o sonho como um recado direto da tia. Ela não queria ser desenterrada, não queria que mexesse em seu descanso. Contei tudo para minha avó, e ao ouvir o sonho, ela compreendeu o recado e finalmente desistiu da sua ideia. Desde então, aquele desejo respeitoso de "deixe-me dormir" ficou guardado em nossa memória como o último pedido da tia. O corredor do sanatório. Sou um porteiro e trabalho para a prefeitura em postos de saúde e hospitais. Certo dia fui designado para fazer um plantão noturno em um posto de saúde em construção. Durante o dia, o local parecia comum, com barulhos de ferramentas, risadas de trabalhadores e o som familiar de uma obra ganhando forma. Mas à noite o ambiente mudava. Aquele lugar, na escuridão, parecia carregar uma presença estranha. Na primeira madrugada, enquanto fazia a ronda, comecei a ouvir passos. Eles ecoavam pelo corredor, firmes, indo de uma ponta a outra. Achei que fosse alguém da segurança ou algum funcionário de última hora, mas, ao investigar, não havia ninguém. Ainda assim, os passos continuavam, repetindo-se por toda a madrugada. As noites passaram e o sentimento de ser observado só aumentava. Às vezes eu sentia uma leve brisa, como se alguém passasse do meu lado me vigiando. O silêncio absoluto apenas intensificava aquela sensação. Algo estava ali comigo, invisível e inquietante. Quando mencionei aos colegas, ninguém parecia saber de nada. Foi então que, numa conversa com um funcionário antigo, descobri a verdade. O prédio ao lado, abandonado e tomado pelo mato, não era apenas uma construção vazia. Aquele lugar fora um sanatório há décadas.
onde pacientes passaram anos aprisionados. Com a história revelada, cada ruído, cada passo e cada brisa estranha pareciam ganhar sentido. O posto de saúde era mais do que um local de trabalho. Era uma ponte entre o presente e o passado, onde almas esquecidas ainda vagavam pelo corredor. Desde então, eu nunca mais voltei a trabalhar lá. A proteção invisível. Em 1987, a minha mãe estava grávida de mim. Era uma gravidez inesperada aos 40 anos, uma época em que isso ainda era um tabu. Ela jamais imaginou que poderia engravidar outra vez. Então, quando descobriu, foi uma surpresa enorme. E talvez por ser uma surpresa tão grande, ela acreditava que essa gravidez era de alguma forma especial protegida. No 7º mês de gestação, após um longo dia de trabalho, ela chegou em casa com o desejo incontrolável de vitamina de abacate. Havia apenas uma última caixa de leite na geladeira. Estava lá há algum tempo, mas a vontade era maior do que qualquer dúvida. Decidida, ela usou o leite, preparou a vitamina e serviu no copo. Colocou o copo bem no centro da mesa e se virou para organizar a bagunça na pia antes de beber. Foi nesse instante que o silêncio foi interrompido por um som suave, um deslizar abafado. A minha mãe virou-se de volta para a mesa e congelou. O copo estava tombado e toda a vitamina se espalhara pelo chão. Mas o copo estava intacto, não havia caído com força, não tinha quebrado. Parecia que uma mão invisível o havia virado. Como se alguém tivesse dado um leve tapinha no copo o suficiente para fazer a vitamina escorrer, evitando que ela bebesse. Religiosa, minha mãe viu aquilo como um sinal, uma proteção. Algo ou alguém parecia cuidar dela e de mim. Talvez tivesse evitado que ela consumisse o leite estragado, ou talvez apenas quisesse deixar um aviso. Ela não estava sozinha, nunca esteve.